Comoção marca sepultamento de professora vítima de acidente de carro. Gislane do Nascimento Cruz, de 26 anos, morreu depois do carro em que ela estava a colidir com um veículo que trafegava pela contramão, no prolongamento da Avenida Prudente de Moraes, em Candelária. O motorista que causou o acidente havia ingerido bebida alcoólica e foi detido pela polícia. Vai permanecer preso. E você vai ver ainda, projeto para reduzir imposto sobre o querosene de aviação é vetado pelo CONFAZ. A medida visava baratear voos no estado do Rio Grande do Norte. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com a presidente da Agência de Fomento do Estado do Potiguar, Márcia Maia. Hoje é segunda-feira, 20 de maio de 2019 e o Band Cidade começa agora. Foi velado hoje pela manhã o corpo da professora Gislane do Nascimento, morta em um acidente de trânsito no prolongamento da Avenida Prudente de Moraes nesse final de semana. Amigos e parentes lotaram a capela do Colégio Salesiano Dom Bosco em Nova Parnamirim. Todos queriam dar o último adeus à professora de dança Gislane Cruz do Nascimento, de 26 anos. O velório de Gislane foi marcado por muita emoção. Alunos e professores da escola lamentaram a morte da dançarina. Uma pessoa incrível, uma pessoa sorridente, compromissada, amiga, parceira para qualquer hora. Sempre vou lembrar dela com a alegria que ela tinha, o sorriso que ela tinha. Gislane Cruz do Nascimento foi morta em um acidente de carro na manhã do domingo no prolongamento da Avenida Prudente de Moraes. O veículo em que ela estava bateu de frente com um carro que vinha na contramão na avenida. Segundo a Polícia de Trânsito, o homem que dirigiu o carro na contramão, o oficial de justiça Josias Teixeira de Moraes, de 62 anos, apresentava sinais de embriaguez. A motorista do carro que Gislane estava gravou um vídeo falando sobre o acidente. Eu espero que a justiça faça o que tem que ser feito, porque ele pode ser o oficial de justiça como for, mas ele tirou uma vida de uma pessoa de 27 anos, que poderia estar agora no seu trabalho, eu trabalhando também. A família da professora espera que os responsáveis pela morte de Gislane sejam punidos. Eu necessito, não somente eu, mas toda a família. E eu acho que a população em si necessita que seja feita justiça. Não a nossa, que nós não somos dignos de fazer, mas pelo menos a justiça do homem na lei. Aconteceu uma coisa que eu acordei ela me chamando, mas quando eu cheguei no quarto ela não estava. Isso foi por volta de 7h30, 8 horas. E foi na hora do acidente. Até quando? Até quando a gente vai estar chorando, clamando por justiça com criminosos que ousam em fazer a terrível mistura do álcool com a direção? Até quando o cidadão brasileiro, de uma forma geral, não vai aprender que essa mistura torna potencialmente qualquer um de nós criminosos? E com esse oficial de justiça, Josias Teixeira, ele tem que estar preso e ficar preso. Ele assassinou uma jovem de 26 anos, numa manhã de domingo, que iria trabalhar. Enquanto esse bandido estava saindo certamente de farras e expôs a vida não só de Gislane, como de tantas pessoas, a jovem de 26 anos, ela estava indo trabalhar. E a motorista de aplicativo, da mesma forma, trabalhando. A gente chora assim, a gente chora com toda a família de Gislane, a gente chora por Gislane e por tantas outras vidas que foram ceifadas por atitudes criminosas como desse bandido, que aliás, por falar nele, há pouco, ele foi submetido a uma audiência de custódia e vai permanecer onde deve estar, preso. Porque, lamentavelmente, ele inclusive deu uma entrevista e disse que se arrepende. Ele não tem mais nada que se arrepender, porque a tragédia ele já provocou, é sem precedentes, e a vida de Gislane Cruz, ninguém vai trazer de volta. Mudando de assunto, 2.300 veículos foram roubados em Natal nos 4 primeiros meses de 2019. Apesar de assustar, o número ainda é menor do que o registrado no mesmo período de 2018, quando foram roubados ou furtados, exatos,
2.962 veículos. 19 carros e motos foram roubados por dia nos 4 primeiros meses de 2019 aqui em Natal. De acordo com a Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas, a DEPROV, 2.300 veículos foram roubados ou furtados entre janeiro e abril deste ano, só na capital. A maioria desses crimes relacionados a roubo e furto de veículo é para cometimento de outros delitos, né? Os dados assustam, mas segundo o delegado Normando Feitosa, em 2019 houve 662 ocorrências a menos que 2018, levando em consideração os 4 primeiros meses. No ano passado foram registradas 2.962 queixas de roubos de veículos aqui em Natal. Que se deve, logicamente, a um trabalho que as polícias vêm desenvolvendo aqui em Natal, com constantes blitz, né? Isso, quer queira que não, inibe as ações desses bandidos. E acredito que a tendência é diminuir mais ainda. Dos 2.300 veículos roubados ou furtados este ano, os policiais conseguiram recuperar 1.246 deles, o que representa 54,17% do total. Todo esse tipo de equipamento aí que venha inibir as ações desses bandidos é de grande valia, até mesmo para uma investigação, né? Até mesmo para um flagrante, que às vezes a pessoa, quando é vítima desses assaltos, eles acionam a polícia e tem mais ou menos a ideia onde o carro se encontra e termina, boa parte das vezes, a polícia chegando ainda com os bandidos de posse do veículo. De fato, ano passado, nós chegamos a uma média de 1 carro roubado por hora. Avançamos no sentido de reduzir essa estatística, mas o caminho permeado para a segurança ainda é longo. Mudando de assunto e falando sobre economia, porque o projeto do Rio Grande do Norte para reduzir a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre o querosene de aviação e assim baratear voos no estado, está com um obstáculo para se concretizar. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, proibiu os governos do Rio Grande do Norte e de outros 5 estados a praticarem novos descontos nos impostos incidentes sobre o combustível. Aliás, o secretário de Tributação do Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo Xavier, protestou. E para conseguir a mudança, o Rio Grande do Norte buscava ingressar em um convênio do CONFAS que permite a redução de ICMS sobre QAV já para 13 estados. Uma grande derrota para o Rio Grande do Norte, sem dúvida que o secretário Carlos Eduardo Xavier deve protestar, deve cobrar, deve pressionar, porque há uma necessidade enorme do Estado do Potiguar estar incluído nesse convênio. E o motivo é simples. Paraíba e Ceará já estão nesse convênio e, portanto, estão praticando uma alíquota de ICMS sobre o querosene de aviação muito menor do que a nossa, chegando a 6%, enquanto o Estado do Potiguar cobra 12%. Nesse conceito, você há de convir comigo, quem cobra imposto maior perde muito da competitividade. E, nesse caso, estamos falando da competitividade com relação às companhias aéreas e os voos, que são caríssimos, aqueles que partem do Rio Grande do Norte. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, dia 21 de maio. Em Natal, faz sol, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 graus e a máxima de 32 graus. Já em Patu, o dia fica ensolarado, com possibilidade de chuva à noite. Mínima por lá, 23 graus. A máxima vai aos 34 graus. Em Timbaúba dos Batistas, no Seridó, também faz sol. Previsão de chuva rápida à tarde. Mínima de 24 graus. Máxima de 35 graus. O Band Cidade volta em instantes. De volta com o Band Cidade. E agora a gente vai a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Napoleão de Castro traz agora informações para a gente direto da capital federal. Boa noite para você, Napoleão. Cumprimentos a você, meu abraço ao telespectador da Band Natal, com a sua reportagem voltando aqui da capital brasileira, Palácio do Planalto,
nesta segunda-feira para levar a informação para o nosso telespectador. Expectativa em cima da sequência da votação e também do debate do projeto de reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. Depois da semana que passou, com muito embate, muito debate e até se falando na criação de uma proposta alternativa por parte dos parlamentares em relação à proposta aqui do Palácio do Planalto, eis que na manhã de hoje, nesta segunda-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu uma declaração que de certa forma tranquiliza aqui o Palácio do Planalto. Ele disse que independe de proposta de governo ou proposta alternativa, até porque modificações acontecerão na proposta original na comissão especial com as emendas dos parlamentares, o importante é se acelerar o processo, votar a reforma e buscar economizar o máximo possível dentro do que espera o governo federal. Isso, de certa forma, criou um bom clima nesta manhã de segunda-feira na área política aqui do Palácio do Planalto. E em relação a outro tema importante, que é a reforma administrativa, a perspectiva é que até quinta-feira tenhamos uma definição em nível de Câmara Federal. Essa proposta é polêmica, recria o Ministério das Cidades e define também o destino final do Conselho de Administração Fazendária, o COAF. Se fica no Ministério da Justiça, com o ministro Sérgio Moro, ou se fica na área econômica no Ministério da Fazenda. Esse é um embate que está sendo travado também pelo governo e por hostes do Congresso Nacional, setores dos parlamentares, tanto de oposição como também de situação. E a energia renovável, a energia eólica, que vai ter agora um novo investimento no nosso estado, com a chegada de 3 novos campos, tem sido também pauta do trabalho dos parlamentares aqui em Brasília. O senador Jean Paul falou à reportagem Band e deu detalhes dessa luta, dessa energia, primeiro limpa e segundo, que hoje já dá uma autossuficiência ao estado do Rio Grande do Norte. E apresentamos também, em paralelo, um projeto do sítio de testes de aerogeradores, que é de turbinas eólicas. Isso é um projeto que não existe no Brasil, não existe nenhum sítio de testes hoje para turbinas eólicas e consiste justamente numa instalação para experimentos, onde cada dono de marca de turbina eólica basicamente instala uma turbina, ou quantas quiser, de modelos diferentes, para testar nas intempéries reais. Então, é um sítio que tem que ser colocado em áreas onde poderia haver um parque, com a salinidade, com a areia, com todas as intempéries, chuva, regularidade de vento, enfim, para fazer os testes de cada marca, de cada turbina, de cada modelo. E isso é inédito no Brasil e o primeiro será no Rio Grande do Norte. A gente está, então, conectando isso com o Parque Tecnológico. Parque Tecnológico em Macaíba e o sítio de testes em local a ser definido, mas conectado diretamente com os resultados, todos os estudos sendo conectados ao Parque Tecnológico de Macaíba. Está aí o senador Jean Paul conversando com a nossa equipe. De Brasília, reportagem de Napoleão de Castro. Obrigada, Napoleão. Há uma grande expectativa em se tratando dessa reforma administrativa sobre 2 aspectos. O primeiro, o COAF. Se o COAF ficar com Sérgio Moro, uma derrota para o Congresso, sobretudo para o Centrão. Se o COAF ficar com Paulo Guedes, aí vence o Congresso e perde o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro. Com relação ao Ministério das Cidades, aí é uma vitória do Centrão, que recria um ministério para acomodar, sobretudo, o Partido Progressista, que já indicou, inclusive, o nome do novo ministro. Aliás, ele volta ao cargo, Alexandre Baldi. Metade dos estudantes das universidades federais no Brasil tem origem em famílias de baixa renda. Esse é um dos aspectos revelados em uma pesquisa sobre o perfil dos alunos universitários. Outro estudo apontou que a crise econômica freou os avanços em relação à desigualdade social nas salas de aula. Adriane e o Lucas não se conheciam até a gravação desta reportagem, mas os dois têm muita coisa em comum. Nascidos em famílias pobres e moradores da zona norte do Rio, os dois estudaram a vida toda em escolas públicas e conseguiram realizar o sonho de passar no vestibular de uma das melhores universidades do país, a UFRJ. Todo dia eu saía da escola às 4h30, chegava em casa às 5 e ficava vendo vídeo aula online no YouTube e até meia-noite ficava estudando. E eu fiquei assim direto por um bom tempo e aí eu fiz o Enem pela primeira vez e consegui passar. Com o salário de jovem aprendiz eu paguei um curso pré-vestibular, online,
que eu só conseguia estudar só de noite. Segundo uma pesquisa divulgada hoje pela Andifes, associação que reúne os reitores de universidades federais do país, mais da metade dos alunos dessas instituições pertence a famílias de baixa renda, que ganham menos de um salário mínimo per capita por mês. O estudo mostra ainda que entre 2014 e 2018, houve uma queda no percentual de estudantes com renda de até meio salário mínimo nos institutos federais de ensino superior. O raio-x dos alunos das universidades brasileiras aparece também em um estudo feito na Unicamp, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD. Em 2001, 82% dos estudantes de estabelecimentos públicos e privados estavam entre os 30% mais ricos do país. Em 2015, essa participação caiu para 51,5%. Mas com a crise, a distância voltou a aumentar. A gente precisa resolver esse problema. E esse problema é um problema econômico. Esse problema precisa ser resolvido. Resolvendo esse problema, ganhando um fôlego agora, a gente consegue trabalhar as outras questões. Principalmente a educação, que é uma mola propulsora para uma economia melhor amanhã. E no próximo bloco, a gente conversa aqui no estúdio com a presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, Márcia Maia. O Band Cidade volta já. E a partir de agora é hora de entrevista. A gente recebe aqui no estúdio a nova presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, Márcia Maia. Presidente, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana Ruth, boa noite a todos aqui da Band, é um prazer estar aqui. Presidente, é a primeira vez que eu lhe entrevisto como presidente da Agência de Fomento, até então era parlamentar. Verdade. A senhora envereda pelo Executivo na Agência de Fomento, o que a senhora encontrou, como é que a senhora se coloca agora nessa gestão? Olha, primeiro dizer que é um desafio imenso para mim, né? Eu sou a primeira mulher a presidir a Agência de Fomento em toda a história da AGN, que é assim a sigla que é mais conhecida. E, assim, para mim é um desafio grande, embora eu me sinto também bastante confortável para estar nessa presidência dessa agência de fomento, porque já trabalhava também nessa área do trabalho, da política do trabalho, emprego e renda, da política do empreendedorismo também. Fui gestora municipal do trabalho e assistência social da Prefeitura de Natal, fui gestora também do Estado de Trabalho, Habitação e Assistência Social, e lá a gente fazia, inclusive, programas que teve a parceria da própria AGN no passado, né, na época do governo da professora Vilma. A gente tinha um programa chamado Jovem Empreendedor, que era um programa que fomentava o empreendedorismo na juventude, ali no encerramento do ensino médio, e tinha parceria do SEBRAE e a parceria também da AGN, que entrava com microcrédito para aqueles jovens que queriam colocar o seu pequeno empreendimento. Então, eu me sinto muito à vontade, porque é uma área que eu estudei bastante, né? Todo mês eu estava ali o tempo todo antenada com os números do CAGED, né? Do saldo positivo da empregabilidade ou do saldo negativo, que também nos preocupava. E agora tendo a oportunidade de chegar num momento de crise econômica com financiamentos, com juros baixíssimos e com a vantagem em relação às outras agências do microcrédito, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, ou seja, tanto para trabalhadores, para empreendedores informais, como para aqueles empreendedores formais, que é o microempreendedor individual. Presidente, e aí a gente começa enveredando sobretudo pelo trabalhador informal, ou seja, a pessoa física. Os mais recentes números do IBGE mostraram um crescimento de quase 16% de informais, de trabalhadores informais no Rio Grande do Norte nesse primeiro trimestre. Como é que a Agência de Fomento pode ajudar esses trabalhadores informais, presidente? Olha, a Agência de Fomento, Ana Ruth, ela já direciona, né, no microcrédito para pessoas que estão ainda como empreendedores informais, mas que podem saltar, digamos assim, para a formalidade, né? A partir do momento que ela recebe um incentivo, seja para capital de giro, seja para investimentos, né? São muitos empreendedores que têm na área do artesanato, né? Na área do comércio, na área de serviços também, e outros setores produtivos, nós estamos também trabalhando, já apresentamos propostas à governadora
a professora Fátima Bezerra, que eu quero aqui agradecer mais uma vez pela confiança em ter indicado o meu nome para assumir a agência de fomento, confiando na minha capacidade técnica, na competência para poder também contribuir, colaborar com o seu governo. Então, as pessoas que têm um empreendimento, um pequeno empreendimento na informalidade, mas que precisa de incentivo, a AGN dá, através do CPF da pessoa, um incentivo de R$ 3.000 para pagar em 12 vezes, uma prestação de R$ 250 e com bônus. Se a pessoa pagar em dia, não paga juros nenhum. Também, da mesma forma, com o microempreendedor individual, o MEI, né? A pessoa que é microempreendedor individual, que pode ter mais um funcionário, que precisa de um incentivo, seja com capital de giro ou seja também com investimento, quer expandir seu negócio ou melhorar o seu negócio, ele pode também conseguir o acesso ao microcrédito de até R$ 6.000 para pagar em 24 meses, tendo 30 dias de carência, e fica com a prestação também de R$ 250 com esse bônus, e se pagar em dia, ou seja, no dia do vencimento, ele não paga juros. Se por acaso atrasar, aí entram os juros de 1,7% para capital de giro e 1,5% para investimento. Presidente, a senhora esteve recentemente com a governadora Fátima Bezerra, já reunindo e já definindo algumas outras linhas, inclusive para o médio empreendedor. O que vem depois dessa reunião da senhora com a governadora? Olha, a governadora Fátima Bezerra quer atender principalmente os pequenos empreendedores, né? A agência de fomento não é uma agência que tem um volume de capital alto para investir em médio e grande empreendimentos. Então, ela está com um foco maior nos pequenos empreendedores. E, para isso, a gente vai oferecer outras linhas de microcrédito para setores da produção local, né, do Rio Grande do Norte, como, por exemplo, o setor da apicultura, que sofreu muito nesses 7 anos de seca, né? Começou o diálogo já com os apicultores para a gente poder entrar com a linha de microcrédito para os apicultores. Para o caprinocultor, para o ovinocultor também, há um diálogo já, inclusive há o Propecuária, que é outra linha de microcrédito que a AGN tem para financiar animais puros de origem, de até R$ 15.000 o financiamento para o Propecuária. Por isso que a AGN está participando de todas as feiras de agropecuária, do calendário do governo do estado. Começou por São Paulo Potengi, já teve a de Currais Novos, vai ter agora de Caicó, né, agora no final do mês de maio, e nós vamos participar também oferecendo um microcrédito para também o agropecuarista, que pode financiar um animal puro de origem para melhorar a qualidade do rebanho. Além disso, nós temos também linha para oferecer para as startups. Eu sou autora de uma lei de incentivo à política de startups aqui no Rio Grande do Norte, e nós temos todo o interesse de direcionar também alguns microcréditos para empreendedores que representam o segmento da juventude, para essa área de startups. Nós tivemos a Campus Party aqui, na época eu fui palestrante por ser autora dessa lei, e aí vamos ter a Campus Party esse ano também, né? Isso já foi garantido pelo governo, pela Prefeitura de Natal e com parcerias, com outras parcerias. E além das startups, também a linha de microcrédito para a cultura, né, que é extremamente importante, aqueles que fazem parte da economia criativa, que está o artesão também. O presidente da Fundação Zé Augusto já me procurou, a gente está democratizando o acesso ao microcrédito. É claro que a gente tem limitação, né, Ana Ruth? Também quem estiver assistindo a gente agora pode achar que todo mundo que chegar vai ter. Primeiro, você tem que estar com tudo ok, né, em relação tanto ao CPF como ao CNPJ, porque há uma busca aí, feita pela própria AGN, não é? Uma pesquisa no seu cadastro para saber se você está tudo ok, está com o nome limpo, não tem nenhum problema, para poder você ter acesso ao financiamento. E, claro, a gente tem uma limitação de operações, de número de operações por ano, né? E já tem um planejamento estratégico que foi feito baseado no programa de governo da governadora Fátima Bezerra para esses próximos 4 anos. Então, nós estamos aí com a equipe técnica eficiente, competente. Eu estou, assim, muito feliz com a equipe que eu encontrei na agência de fomento, que são servidores do Estado, né? Até porque o maior acionista da empresa
da agência de fomento é o governo do estado. Agora, nós somos uma empresa de economia mista, o maior acionista é o estado, tem também outros acionistas como a Fierne, a FEComércio, a Federação da Agricultura, e tudo é regido pelo Banco Central. Presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, Márcia Maia, muito obrigada, presidente. Sucesso nessa gestão. Muito obrigada, Ana Ruth. Boa noite. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você acessa no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã. Boa semana para você, excelente noite. Até amanhã.